Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha filha me critica no meu aniversário diante de todo mundo por não perdoar seu pai infiel, mas agora me liga chorando para que eu a ajude a expulsá-lo de sua casa. O ano passado foi, sem dúvida, o mais devastador da minha vida. Descobri acidentalmente que meu então marido, Liam, estava me traindo com minha melhor amiga, Abby. Estava fora em uma viagem de trabalho por alguns dias. Essa viagem deveria durar mais, mas, felizmente, o trabalho foi concluído antes do previsto, então voltei para casa mais cedo. Queria surpreender Liam, então não me preocupei em avisá-lo com antecedência. Quando cheguei em casa, vi o carro de Abby na entrada e fiquei confusa. Abby tinha sido minha amiga desde os nossos tempos de faculdade, e ao longo dos anos, o marido dela e eu, junto com meu marido, nos tornamos muito bons amigos. No entanto, nunca tinha visto aparecer em minha casa sem me avisar antes. Verifiquei meu telefone para ver se ela tinha me ligado ou se meu marido me havia mandado uma mensagem para me avisar sobre sua presença, mas não havia nenhuma mensagem. Ao entrar em casa, ouvi alguns ruídos vindos da cozinha. Curiosa, caminhei em direção ao barulho e foi quando vi Liam e Abby em nossa bancada, se beijando e fazendo o que você já deve imaginar. Eles estavam tão absortos um no outro que nem perceberam que eu estava ali. Fiquei em silêncio, congelada pelo choque do que estava presenciando. A visão deles juntos, no lugar onde meu marido e eu tínhamos compartilhado tantas refeições e lembranças familiares, foi como uma facada no coração. As malas caíram das minhas mãos enquanto eu continuava observando em estado de incredulidade. Meu marido, o homem que havia deixado de ser íntimo comigo nos últimos 3 meses, o mesmo que tinha sido cruel comigo, me chamando de coisas como porca gorda e hipopótamo. Embora eu não estivesse nem um pouco acima do peso, estava lá beijando e tocando apaixonadamente minha melhor amiga, como se ela fosse sua esposa. Durante meses ele me fez sentir tão insegura, criticando constantemente meu corpo, me pressionando para ir à academia e basicamente, me culpando por sua falta de atração por mim. Como resultado, eu estava me sentindo horrível comigo mesma, pensando que já não era boa o suficiente para ele, mas todo esse tempo não se tratava de mim, tratava-se dele e de sua nova parceira. Sem pensar, peguei meu telefone e comecei a gravá-los. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que precisava de provas do que estava presenciando. Então, movida por pura raiva, entrei direto na cozinha, onde eles ainda estavam enredados. Havia uma frigideira sobre o balcão, e sem hesitar, eu a peguei e a joguei no meu marido para chamar sua atenção. A frigideira o atingiu com um forte barulho, e ambos pularam de susto. Suas cabeças se viraram, e as expressões em seus rostos eram inestimáveis. Seus olhos se abriram de horror ao me ver ali, com o telefone na mão, gravando cada segundo de sua vergonha. Abby começou a tentar desesperadamente cobrir seu corpo, parecendo desesperada enquanto tentava se esconder da câmera. Eu estava tão enojada com o que ela havia feito que me aproximei diretamente dela e dei-lhe um tapa forte no rosto. O som ecoou por toda a cozinha e ela simplesmente ficou ali, atônita e humilhada. Depois, quando Liam tentou intervir, eu me virei e o empurrei para longe de mim. Eu não me importava. Durante todo esse tempo, mantive meu telefone na mão, gravando tudo. Queria que ambos sentissem a dor que eu estava sentindo, mas não tinha terminado. Parei a gravação e imediatamente liguei por vídeo para o marido de Abby, Kyle. Meu coração batia a 1000 por hora, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Quando ele atendeu a chamada, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Girei o telefone para mostrar sua esposa, meio nua, tentando desesperadamente encontrar suas roupas, envergonhada, tentando se vestir. Calmamente contei-lhe exatamente o que havia acontecido, que eu havia voltado mais cedo da minha viagem e encontrado sua esposa e meu marido juntos em nossa cozinha. Kyle ficou atônito, incapaz de dizer uma palavra, completamente surpreso, assim como eu estava quando entrei pela primeira vez. Liam tentava esconder o rosto, envergonhado, enquanto me gritava que eu estava indo longe demais ao humilhá-los dessa maneira. Eu disse a Kyle que estava lhe contando porque ele merecia saber a verdade, assim como eu a tinha descoberto. Ninguém deveria ser enganado por uma traição assim. Depois disso, me virei para Abby. Ela ainda tentava se desculpar, tentando se explicar entre lágrimas, implorando para que eu a ouvisse, mas pedi que ela saísse de minha casa naquele exato momento, antes que eu lhe causasse mais danos. Nenhuma desculpa dela, ou do meu ex-marido poderia compensar a traição que eu acabará de descobrir. Você pode dizer que eu tenho um temperamento forte, mas trabalhei duro toda a minha vida e construí uma carreira de sucesso por conta própria. Eu nunca realmente precisei de ninguém para sobreviver. Portanto, teria ficado bem se meu marido simplesmente tivesse pedido o divórcio. Mas o fato de ele ter escolhido dormir com minha melhor amiga em minha própria casa, a casa que eu paguei pelas minhas costas, era imperdoável.
Quando Liam tentou se desculpar, dizendo que estava arrependido e pedindo uma segunda chance, prometendo que poderia ser um marido melhor, eu ignorei e comecei a empacotar suas coisas. Informei-lhe que nosso relacionamento havia acabado e que eu me divorciaria dele, independentemente do que ele dissesse. Ao ouvir isso, ele começou a gritar comigo por mencionar o divórcio, alegando que era insensível jogar isso na cara de alguém por um erro bobo. Ele até tentou segurar minhas mãos para me impedir de continuar a empacotar, mas foi então que o ameacei, dizendo que chamaria a polícia e o faria ser retirado da casa na frente de todos os nossos vizinhos. Sabia o quanto ele valorizava sua reputação, então também sabia que esse perdedor nunca teria parado de me trair nem confessado seu caso se eu não o tivesse pego em flagrante. Veja, naquele momento, meu ex-marido Liam nem estava trabalhando. Ele havia sido demitido de seu trabalho depois de ser flagrado infringindo algumas regras da empresa, e embora eu não queira entrar em detalhes sobre o que ele fez, foi grave o suficiente para que um de seus colegas o denunciasse. Como resultado, ele foi demitido imediatamente. Enquanto eu era a principal fonte de renda, ele se tornou um marido que ficava em casa. Na verdade, não era um fardo financeiro para nós, eu ganhava 3 vezes mais do que ele, então arcar com todas as despesas não me incomodava. O que eu não percebi na época foi como ele estava passando seu tempo livre. Suponho que, em retrospectiva, tudo faz sentido. Eu sabia há algum tempo que Abby e Kyle estavam tendo problemas no casamento, e com Liam em casa o dia todo, e Abby também enfrentando problemas em seu próprio casamento com Kyle, provavelmente tiveram mais do que oportunidades suficientes para se conectar em um nível mais profundo. Pensar que enquanto eu trabalhava duro para sustentar nossa família, Liam estava me traindo, bem debaixo de nosso próprio teto em minha própria casa, com alguém em quem eu confiava completamente, é uma raiva difícil de descrever com palavras. Enquanto isso, Liam continuava tentando discutir comigo, dizendo que o divórcio não era uma opção, já que estávamos casados havia tanto tempo e que deveríamos tentar a terapia de casal. Ele teve o descaramento de agir como a vítima, como se eu fosse a culpada por sequer sugerir que nos separássemos. Olhei para ele com incredulidade, sentindo a raiva me queimar o peito, e perguntei sem rodeio se em algum momento ele havia pensado nas consequências antes de decidir dormir com minha melhor amiga. O rosto de Liam ficou vermelho como um tomate, claramente nervoso, e ele gaguejou, dizendo que sempre havia sido leal a mim todos esses anos. Então eu não deveria jogar fora nosso casamento por um erro. Depois, ele tentou minimizar a situação, dizendo que só havia sido a 4ª vez que ele e Abby dormiram juntos, como se isso de alguma forma tornasse a traição menos grave. Em seguida, teve a audácia de culpar Abby por tudo, afirmando que ela havia sido quem o seduziu porque seu próprio casamento com Kyle estava fracassando. O nível de negação e covardia era incrível, eu mal conseguia suportar olhá-lo. Depois de muita discussão, consegui expulsar Liam de casa. Como era de se esperar, sem outro lugar para ir, Liam recorreu à nossa filha adulta Mary em busca de ajuda. Sempre soube que Mary era mais próxima de seu pai. Ela sempre foi a menina do papai desde que me lembro, e nunca tive problema com isso. Eu adorava que eles tivessem uma conexão tão forte, mesmo que isso significasse que eles eram um pouco mais próximos do que nós duas. Quando Mary me ligou, sua voz estava cheia de confusão e preocupação. Ela me perguntou o que havia acontecido e me contou como Liam havia ligado para ela pedindo ajuda, dizendo que eu o havia expulsado de casa por uma briga boba e que agora ele estava sem teto. Contei a verdade a ela e também lhe enviei o vídeo que havia gravado de Liam e Abby juntos. Não queria que restasse nenhuma dúvida em sua mente sobre o que seu pai havia feito. Ela merecia saber exatamente por que as coisas haviam chegado a esse ponto. Mary ficou furiosa com seu pai depois de ver a prova que eu tinha. Ela me disse que não conseguia acreditar que seu pai pudesse fazer algo tão repugnante e que entendia por que eu o havia expulsado. No entanto, apesar de sua raiva, ela me disse que ainda tinha esperança de que eu reconsiderasse, que talvez com o tempo eu pudesse processar tudo e encontrar uma maneira de resolver as coisas. Ela me garantiu que cuidaria de Liam por enquanto. Por mais magoada que estivesse com suas ações, ela não podia simplesmente dar as costas para ele completamente. Nos dias que se seguiram, tanto Liam quanto Mary começaram a se revezar para me ligar, cada um tentando me convencer a perdoá-lo pelo bem da família. Sentia como se fosse uma manipulação emocional em sua pior forma, especialmente vindo de Liam, que claramente estava usando o carinho que Mary sentia por ele para incliná-la a seu favor. Eu via através de tudo isso, e isso me enfurecia ainda mais. Eu estava furiosa com ele por arrastar nossa filha para esse caos, tentando se aproveitar do amor que ela tinha por ele para conseguir o que queria. Ao mesmo tempo, isso me magoava profundamente, e eu me sentia confusa com a postura de Mary. Eu não conseguia entender por que, em um momento tão difícil, ela parecia mais preocupada em apoiar seu pai do que a mim. Era como se ela não enxergasse a dor pela qual eu estava passando,
e isso doía mais do que posso explicar. Apesar dos esforços deles, tomei a decisão de seguir em frente com o divórcio. Eu não ia me deixar manipular nem me sentir culpada para permanecer em um casamento tão tóxico, então pedi o divórcio de Liam, sabendo plenamente que era a coisa certa para mim. Ao mesmo tempo, Kyle, o marido de Abby, também estava em seu próprio processo de divórcio. Ele estava tão devastado quanto eu, e nessa dor compartilhada, nos tornamos grandes amigos. Ele foi uma das poucas pessoas que realmente entendeu o que eu estava passando, e tê-lo para conversar fez com que a situação fosse um pouco mais suportável. Para ser clara, sempre fomos apenas amigos. Nunca houve nem haverá nada romântico entre nós. De qualquer forma, quando finalmente entreguei os papéis do divórcio a Liam na casa de Mary, ele começou a implorar por perdão, fazendo todo tipo de promessas sobre como nunca mais olharia para outra mulher e como estava disposto a tirar Abby de nossas vidas para sempre. Foi patético honestamente vê-lo tentar consertar a bagunça que ele havia criado apenas quando percebeu que eu estava falando sério sobre deixá-lo. Como Mary estava presente quando eu entreguei os papéis, ela me pediu que reconsiderasse por causa dela. Disse que tinha visto em primeira mão o quanto seu pai me amava enquanto ela crescia, e que o fato de ele ter dormido com outra pessoa, acidentalmente, como ela descreveu, não significava que ele amava aquela mulher. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava se esforçando tanto para defender o pai, minimizando a gravidade do que ele havia feito, mas não ia permitir que isso me influenciasse. Eu disse a ela que não havia nada a reconsiderar. O fato era simples, seu pai me traiu não apenas de qualquer maneira, mas com minha melhor amiga e em nossa própria casa. Não havia como voltar atrás nisso. Eu não ia perder tempo debatendo se deveria lhe dar uma segunda chance. Ele havia destruído o nosso casamento, e eu estava decidida a deixá-lo. Mary tentou discutir comigo um pouco mais, perguntando se eu realmente seria feliz sem ele em minha vida. Eu respondi que sim, que definitivamente seria feliz, já que agora não teria que me preocupar se meu marido estava dormindo com outra pessoa enquanto eu trabalhava e trazia o dinheiro para casa. Esta não foi uma decisão que tomei de ânimo leve, eu já havia tomado uma determinação, e nenhuma quantidade de súplicas ou argumentos iria mudar isso. O processo de divórcio acabou sendo surpreendentemente simples. No início do nosso casamento, eu havia insistido em um acordo pré-nupcial, e graças a isso, Liam não podia tocar em nenhum dos meus bens. Para garantir que tudo corresse bem, contratei o melhor advogado da cidade, alguém que sabia exatamente como lidar com casos como o meu. Desde o início ficou claro que minha vitória nos tribunais era inevitável. Quando o divórcio finalmente foi finalizado, senti como se um enorme peso tivesse sido tirado de mim, como se eu tivesse me libertado de uma prisão na qual eu nem percebia que estava. Por tanto tempo eu estava cega de amor por Liam, sem conseguir ver como minha vida poderia ser melhor sem ele. Era como se sua presença tóxica estivesse me afundando, me sufocando, mas agora eu estava livre para viver minha vida em meus próprios termos, sem a dor e a traição constantes pairando sobre minha cabeça. À medida que a notícia se espalhou em nosso círculo sobre o que havia acontecido entre Liam e Abby, mais e mais pessoas começaram a se aproximar de mim. Amigos, familiares e até conhecidos começaram a mostrar seu apoio, me fazendo saber que estavam ali para mim. Até mesmo a própria família de Liam deixou muito claro que eu fiz a coisa certa ao me divorciar dele. Eles estavam furiosos com ele, completamente enojados por seu comportamento, e de alguma forma, o apoio deles me fez sentir validada. Foi um alívio perceber que eu não estava sozinha nisso, que as pessoas viam através das ações de Liam e ficavam ao meu lado. No entanto, a única pessoa que ainda estava do lado de Liam era nossa filha, Mary. De alguma forma, apesar de tudo, ela ainda sentia pena dele. Talvez fosse o laço de toda uma vida que ela tinha com o pai, ou talvez fosse sua maneira de lidar com toda a situação. Este ano decidi fazer uma grande festa para o meu aniversário. Era meu primeiro aniversário como mulher solteira depois de ter estado casada com Liam por tanto tempo, e sentia que precisava celebrar minha nova liberdade. Meus amigos e eu planejamos uma grande festa com buffet e uma lista de convidados de 50 a 60 pessoas. Eu queria que fosse uma noite para lembrar. Naturalmente, Kyle também estava na lista de convidados, especialmente porque ele finalmente havia conseguido se divorciar de Abby depois de meses e meses de julgamentos, e nós nos tornamos bons amigos durante todo o processo. Convidei Mary, mas deixei muito claro que Liam não era bem-vindo. Ele ainda morava com Mary, mas não havia maneira de eu permitir que ele arruinasse minha noite no meu aniversário. Quando a festa começou, parecia que todos estavam se divertindo muito. As pessoas estavam bebendo, a energia era fantástica, e parecia o jeito perfeito de marcar esse novo capítulo da minha vida. Quando chegou a hora de cortar o bolo, alguns dos meus amigos próximos fizeram discursos emocionantes, falando sobre o quanto estavam orgulhosos de mim por ter superado um ano tão difícil.
Eles falaram sobre a traição que eu havia suportado e sobre o quanto eu parecia mais feliz agora. Mas, de repente, sem aviso, Mary se levantou e anunciou que tinha algumas palavras que queria dizer. Eu pude notar que ela havia bebido. Parecia um pouco instável, mas, novamente, muitos dos convidados estavam um pouco bêbados a essa altura. Eu pensei que ela só queria me desejar feliz aniversário, ou talvez compartilhar algumas lembranças doces. No entanto, Mary começou a me criticar na frente de todos. Ela falou sobre o quanto estava decepcionada comigo por destruir meus anos de casamento com meu ex e sobre o quanto ele estava devastado. Continuou contando como, ao crescer, sempre acreditou que seus pais tinham um casamento perfeito e como eu havia sido a pessoa que quebrou esse sonho ao deixar Liam sem sequer tentar resolver nossos problemas. Ela me chamou de mãe egoísta, acusando-me de pensar apenas em mim mesma quando decidi pedir o divórcio. Antes que eu pudesse sequer processar o que estava acontecendo, as pessoas começaram a me defender. Meus amigos tinham visto em primeira mão o que havia acontecido e não iam deixar as palavras de Mary passarem sem resposta. Kyle também falou. Ele disse a Mary que ela não tinha o direito de estar zangada comigo, quando foi seu pai que me traiu da maneira mais dolorosa possível. Ele a lembrou de que, como minha filha e como mulher, ela deveria ser mais compreensiva e solidária comigo, em vez de colocar a culpa onde não deveria. Mary tentou responder, claramente irritada, e alguns dos convidados até começaram a vaiá-la fortemente, claramente horrorizados com a forma como ela estava me tratando, especialmente em uma noite como aquela. Eu disse, Mary, acho que você esqueceu de algo importante. Desde o início fui eu quem sustentou esta família. Seu pai, Liam, se mudou para minha casa depois que nos casamos, e enquanto eu estava grávida de você, ele nunca assumiu verdadeiramente seu papel como pai. Quando entrei em trabalho de parto, fui eu quem suportou horas de dor para trazê-la a este mundo. E quando se tratou de criá-la, fui eu quem ficou em casa, cuidou de você e garantiu que você tivesse tudo o que precisava. Mesmo quando voltei a trabalhar, fui eu quem contratou uma babá para cuidar de você. Eu era a principal provedora, trabalhando longas horas para lhe proporcionar a vida confortável que você veio a desfrutar. Meus rendimentos pagaram o teto sobre nossas cabeças, a comida em nossa mesa e todos os luxos dos quais você e seu pai se beneficiaram. Eu não parei por aí. Continuei lembrando Mary de como, quando ela começou a procurar oportunidades de trabalho, fui eu quem usou minhas conexões para ajudá-la a conseguir um estágio e, eventualmente, um emprego. Fiz tudo isso por ela, enquanto Liam não fazia nada. Ele não estava lá para guiá-la ou apoiá-la nas formas que importavam. Era o pai divertido que passava apenas algumas horas por dia com ela, e de alguma forma, ela o via como um herói. E agora, depois de tudo que fiz por ela e por nossa família, eu era quem estava sendo culpada por finalmente me defender, por escolher deixar um casamento tóxico. Eu a informei que ela deveria ir embora naquela noite. Esta deveria ser a minha festa, mas em vez disso, ela havia feito uma cena. Antes de ir embora, Mary me ameaçou, dizendo que cortaria todo o contato comigo para sempre. Eu disse que tudo bem, desde que ela estivesse feliz com sua decisão. Naquele momento, por mais que doesse, eu sabia que se Mary não pudesse entender por que eu tinha que deixar Liam, talvez a distância entre nós fosse o que ambas precisávamos. Vê-la sair da minha festa foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer, mas no fundo, eu sabia que desta vez tinha que escolher a mim mesma. Não se tratava de ser egoísta, tratava-se de defender a vida e a felicidade que eu merecia, não importa quem tentasse me fazer sentir culpada por isso. Desde o incidente na festa, alguns dos meus familiares que estiveram presentes no evento entraram em contato comigo, dizendo que talvez eu tenha sido um pouco cruel com minha filha e me instaram a procurá-la e me desculpar, já que ela está passando por muito. Eles também sentem que eu a humilhei ao dizer todas aquelas coisas na frente de todos, quando poderia ter falado com ela em particular. Então, sou eu a vilã por finalmente enfrentar minha filha? Atualização 1. Não esperava que tantos estranhos se preocupassem comigo, todos oferecendo seu apoio incondicional. Fico confortada em saber que não fiz nada de errado. Como mãe, às vezes me sinto oprimida pela culpa. Quanto ao motivo de Mary estar tão obcecada com o nosso casamento, realmente não sei. Ela é filha única e provavelmente nunca imaginou que seus pais se divorciariam, como aconteceu com os pais de suas amigas. Honestamente, eu também nunca pensei que acabaria me divorciando do meu ex, mas as ações de Liam me deixaram sem escolha. Simplesmente não conseguia permanecer naquela situação. Percebi que por mais que tentemos proteger nossos filhos da dor, ficar em um casamento tóxico teria causado mais mal a todos os envolvidos, inclusive a Mary. Espero que um dia, ela consiga entender que minha decisão não foi um abandono da família, mas sim preservar minha dignidade e meu bem-estar mental. Por enquanto, estou focada na minha cura e abraçando este novo capítulo da minha vida. É um processo, mas me sinto mais forte a cada dia que passa, especialmente com todo o apoio de vocês.
Muito obrigada por validar minha experiência e me ajudar a sentir que não estou sozinha nessa. Atualização 2. Se passou 1 mês e meio desde a minha última atualização, e para todos que perguntaram sobre Liam e Abby, finalmente tenho notícias interessantes para vocês. Já havia mencionado antes que Abby e Kylie se divorciaram pouco antes da minha festa de aniversário. A razão pela qual o processo de divórcio deles demorou tanto, ao contrário do meu, foi porque Abby e Kylie têm 3 filhos juntos e nunca assinaram um acordo pré-nupcial. Contudo, o que jogou a favor de Kylie foi que ele tinha provas legítimas de que Abby havia sido infiel, o que significava que ela não poderia ganhar a pensão alimentícia. No entanto, devido aos filhos que eles têm em comum, Abby e seu advogado lutaram muito e ganharam a pensão alimentícia para as crianças. Como Kylie ganha muito bem, a pensão para os 3 filhos será mais do que suficiente para cobrir suas necessidades. Abby nem sequer precisará trabalhar e, provavelmente, poderá se sustentar com um emprego de meio período se necessário. Agora, sobre minha filha Mary, que havia cortado todo o contato comigo desde a festa, ela me ligou chorando ontem. Acontece que alguns dias depois da minha festa de aniversário, Liam a surpreendeu ao anunciar que Abby e seus 3 filhos ficariam com eles por algumas semanas. Mary ficou em choque porque Liam tomou essa decisão sem sequer consultá-la. E como era a casa dela, ela teve que arcar com todas as despesas, já que nem Liam nem Abby têm trabalho atualmente. Liam pediu que ela aprendesse a aceitar sua nova família e falou sobre como poderiam recomeçar todos juntos. Quando Abby e seus filhos se mudaram, agiram como se fosse a casa deles, não a de Mary. Mary, que trabalha de casa, perdeu toda sua privacidade. Liam e Abby frequentemente deixavam as crianças com ela para que cuidasse delas, sem pedir permissão, e saíam por horas para aproveitar o tempo romântico juntos. Mary estava à beira do desespero e me ligou pedindo ajuda para se livrar de Liam e Abby. Disse que não podia mais viver com seu pai e precisava que eu falasse com eles para que saíssem, pois tinha medo de enfrentá-lo sozinha. Eu estava furiosa. Depois de semanas de silêncio e da humilhação que me fez passar na minha festa de aniversário, Mary teve a audácia de pedir minha ajuda sem sequer ter a decência de se desculpar primeiro. Eu disse a ela firmemente que deveria ter considerado as consequências de apoiar seu pai infiel em vez de mim. Deixei claro que ela merecia isso por ter ficado do lado dele e que deveria cumprir com suas palavras e nunca mais me contatar. Desde então ela tem me bombardeado com chamadas e mensagens, me chamando de mamãe por não ajudá-la, insistindo que, como mãe, é meu dever defendê-la. Atualização 3. Só queria dizer que concordo com o consenso geral. Minha filha Mary é muito fraca quando se trata de seu pai. Não entendo por que ela está tão cega por ele. No entanto, não pretendo ajudá-la de forma alguma. É óbvio que Liam e Abby estão a utilizando como babá gratuita e continuarão fazendo isso, a menos que ela se defenda e os expulse. É incrivelmente repugnante e decepcionante que Liam tenha permitido que Abby se mudasse com eles, especialmente considerando como Mary o defendeu com tanta paixão na minha festa de aniversário. Agora está claro que minha decisão de me divorciar de Liam foi a correta. Ele definitivamente teria continuado seu caso com Abby se eu não o tivesse deixado. Depois de pensar em algumas de suas sugestões, decidi enviar um e-mail a Mary para deixar as coisas claras de uma vez por todas. Aqui está o que escrevi. Olá, Mary. Ainda estou chateada com a forma como você me tratou, mas isso não muda o fato de que agora você precisa se defender. É sua casa e você não deveria ter que suportar que papai e Abby ajam como se fossem os donos do lugar. É hora de tomar o controle e deixar claro que eles não podem ficar aí. Você precisa estabelecer limites claros e manter-se firme. Se não o fizer, eles continuarão a se aproveitar de você como fonte de dinheiro para sempre. Seu pai não é sua responsabilidade. Espero que você encontre força para fazer o que é certo por si mesma no futuro. Se algum dia realmente perceber o erro de seus atos e quiser se desculpar, estarei aqui. Até lá, cuide-se. Também entrei em contato com Kylie para informá-lo sobre a situação atual de Abby e como ela tem negligenciado os filhos, obrigando Mary a cuidar deles. Acontece que ele havia descoberto recentemente que Abby e Liam estavam morando juntos, algo que Abby havia escondido desde que se mudou para a casa de Liam. Ela se certificou de que Kylie não pudesse pegar as crianças na casa de Mary e sempre se encontravam em lugares neutros, até instruir as crianças a mentirem sobre onde moravam e a nunca mencionarem a casa de Mary ou que Liam vivia com eles. Quando Kylie soube por amigos em comum que Abby estava morando na casa de Mary, ele ficou surpreso e não tinha certeza se a informação era válida. No entanto, depois que eu confirmei os detalhes, ele tomou uma decisão. Ele e seu advogado agora estão planejando lutar pela custódia total das crianças, para tirá-las permanentemente dos cuidados de Abby. Se Kylie for bem-sucedido, Abby perderá a pensão alimentícia da qual tem dependido. Com Abby e Liam atualmente desempregados, sua situação financeira pode piorar ainda mais sem esse apoio, e se Mary decidir expulsá-los, eles podem acabar na rua. Só espero que minha filha finalmente faça o que é certo. Atualização 4.
Tenho muito para contar, então prepare-se para uma leitura um pouco mais longa do que as minhas atualizações anteriores. A boa notícia é que Kylie ganhou a custódia total de seus filhos. Acontece que Abby não tinha um emprego estável nem uma casa adequada para criá-los, e o fato de que praticamente estava usando minha filha Mary como babá em tempo integral acabou sendo um ponto crucial na decisão do juiz. E quando digo babá em tempo integral, não me refiro apenas a cuidar das crianças algumas horas por dia. Não, a situação era muito pior. Vou te contar mais detalhes sobre isso, mas o importante aqui é que Kylie finalmente conseguiu o que queria. Seus filhos agora vivem com ele, e ele não precisa mais pagar a pensão alimentícia que Abby recebia. Além disso, ele está encantado de poder passar todo o tempo possível com eles. Kylie é um excelente pai e uma de suas maiores preocupações era o bem-estar de seus filhos, especialmente considerando que sua mãe estava mais ocupada em continuar seu caso com Liam do que em cumprir seu papel como mãe. Agora, sobre o papel de Mary como babá, descobri que tanto Abby quanto Liam estavam usando o dinheiro da pensão alimentícia que Kylie lhes pagava para viajar. Sim, você leu certo. Eles foram de férias como uma espécie de lua de mel não oficial, até onde sei, eles ainda não se casaram, e deixaram as crianças aos cuidados de Mary. O pior de tudo é que não pediram permissão nem lhe deram a opção de opinar sobre isso, simplesmente decidiram que sairiam e que Mary cuidaria das crianças por vários dias. Fiquei sabendo de tudo isso porque Mary tem se queixado com alguns familiares, pedindo ajuda para cuidar dos filhos de Abby enquanto ela e Liam estavam fora. Nenhum de nossos familiares quis ajudá-la, já que não consideram as crianças parte da família e não é sua responsabilidade. Mary teve que suportar tudo sozinha até que Liam e Abby finalmente voltaram. Aparentemente, ela não quis chamar os serviços de proteção infantil porque, segundo ela, não queria que as crianças acabassem no sistema de acolhimento ou vivendo com estranhos. No entanto, quando eles voltaram, Mary deixou claro que eles precisavam sair de sua casa. O curioso é que no final, parece que Mary aprendeu a lição da pior maneira possível. Pelo que sei, Mary está decidida a expulsá-los de sua casa. Ela não aguenta mais a situação, e eu não a culpo. Afinal, é sua casa e ela tem todo o direito de decidir quem pode ou não ficar. A má notícia para meu ex-marido e minha ex-melhor amiga é que, além de perder a pensão de Kylie, agora também se veem obrigados a encontrar um lugar para viver e, claro, um emprego. Até agora, ambos continuam sem trabalhar, e parece que a situação financeira está prestes a desmoronar. Mary deu o ultimato há uma semana e, embora ainda não tenham saído, a pressão está aumentando. É uma questão de tempo até que Liam e Abby tenham que fazer as malas e enfrentar a realidade de suas más decisões. O irônico de tudo isso é que se eles tivessem agido com um mínimo de respeito e responsabilidade, talvez não estivessem nesta situação tão desesperada. Mas, como diz o ditado, o tempo coloca cada um no seu lugar, e agora eles estão pagando as consequências de seus atos. Ainda não falei diretamente com Mary, mas alguns familiares me mantiveram atualizada sobre tudo. É incrível ver como a situação deu uma volta completa. Há apenas alguns meses, Mary defendia seu pai com unhas e dentes, me humilhava publicamente e me culpava por destruir nossa família. Agora, ela está lidando com as consequências de ter apoiado Liam e Abby, e embora me doa vê-la nessa posição, sei que essa experiência lhe ensinou uma lição valiosa. Atualização 5. Serei breve, mas queria contar que finalmente Abby e Liam tiveram que sair da casa de Mary. Eles não haviam levado a sério suas ameaças, mas como ela não tinha mais as crianças com ela, que agora vivem com Kylie, não teve problemas em expulsá-los. Simplesmente trocou a fechadura quando eles saíram, e o resto, como dizem, é história. Da minha parte, não se preocupem, pois já troquei as fechaduras da minha casa há muito tempo e instalei câmeras. Se tentarem algo, digamos que não se sairiam muito bem. Texas não é um bom lugar para invasores de domicílio. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido queria ter um bebê, para consertar nosso casamento enquanto me traía, então eu fui embora e entrei com um pedido de divórcio. Meu marido, Theo, e eu estamos juntos há 5 anos e casados há 3. Theo e eu nos conhecemos na faculdade e começamos a namorar no último semestre, e desde então estamos juntos. Tivemos um relacionamento bastante normal, com altos e baixos como qualquer outro casal. Recentemente, após nosso 3º aniversário de casamento, ele me disse que queria começar a tentar ter um bebê porque achava que era o momento certo para formar uma família, e ele estava certo. Ambos estávamos em ótimos momentos em nossas carreiras, estávamos na casa dos 20 e poucos anos e já estávamos juntos há bastante tempo, então parecia um bom momento para ter um bebê. Eu concordei e depois de tentar por alguns meses, finalmente fiquei grávida há 2 meses. Eu estava radiante e ele parecia feliz também.
Mas foi apenas há uma semana que descobri que tudo não passava de uma encenação. Até agora, as únicas pessoas que sabem sobre a gravidez são nossas famílias e alguns amigos próximos, mas ainda não fizemos nenhum anúncio oficial. Então, na semana passada, quando vi uma notificação no telefone dele de uma colega de trabalho perguntando se ele estava realmente bem com a gravidez, isso chamou minha atenção, porque o próprio Theo tinha me dito que queria manter a gravidez em segredo por alguns meses. Eu não sabia porque ele havia falado sobre isso com sua colega de trabalho. Ele estava no telefone quando recebeu aquela mensagem, então eu poderia ter perguntado a ele sobre isso, mas tive uma sensação de que ele não me contaria a verdade. Então, mais tarde naquela noite, decidi vasculhar o telefone dele. Eu tive que espionar porque meu instinto me dizia que se eu o confrontasse, nunca obteria uma resposta direta, e ele poderia apagar todas as mensagens, o que significava que eu nunca descobriria a verdade. E estou muito feliz por ter decidido vasculhar o telefone dele em segredo, em vez de confrontá-lo diretamente, pelas coisas que encontrei naquela conversa com sua colega de trabalho. Tenho quase certeza de que ele nunca teria confessado isso por conta própria, se eu já não soubesse a verdade. Tive que rolar bastante para cima para entender o contexto, mas aqui está o que aconteceu. Theo havia falado com uma de suas colegas de trabalho sobre uma nova funcionária que havia começado recentemente, e eles se tornaram bastante amigos, já que ele estava treinando a... Vamos chamar essa mulher de Natasha. E Natasha é muito atraente, pois eu a conheci em uma festa, e não suspeitei de nada, porque o comportamento do meu marido com ela foi bastante cordial na festa. Eles pareciam bons amigos e nada mais, então eu não tinha motivos para duvidar dele. Mas depois de ler as mensagens que ele havia enviado para seu amigo do trabalho, percebi que ele estava apenas fingindo para que eu não suspeitasse de nada. Na realidade, ele estava muito atraído por ela e havia discutido isso com seu amigo em detalhes. Foi bastante nojento, pois ele disse coisas como que não conseguia parar de pensar nela, mesmo quando estava comigo, e embora eles ainda não tivessem feito nada, ele confessou que não se oporia à ideia se ela tentasse algo com ele. E se você acha que isso é o pior que ele poderia ter dito, na verdade, fica ainda pior. Ele também falou sobre como eu o estava irritando e que eu o estava deixando nervoso recentemente. Em comparação, o tempo que ele passava com Natasha parecia ser muito mais agradável para ele, tanto que ele acabava esperando ansiosamente para voltar ao trabalho toda vez que voltava para casa comigo, e ele não tinha vontade de falar comigo. Mas ele tinha que fazer isso porque eu estava grávida e ele não queria que eu suspeitasse de nada. Ele disse que odiava ter que dormir na mesma cama comigo, mas não tinha outra opção. Seu colega de trabalho tentou fazê-lo entender e o chamou a atenção pelo comportamento estranho, porque era realmente errado ele me enganar dessa maneira, especialmente quando ele sabia que estava começando a perder os sentimentos por mim. A pior parte foi que Natasha havia começado a trabalhar na empresa há cerca de 8 meses, e eu sabia disso porque ele me contou sobre como tinha que ajudar a treinar uma nova funcionária e como isso o estava incomodando na época. E se não me engano, comemoramos nosso aniversário de casamento 2 meses depois que Natasha entrou na empresa, então, no momento em que ele sugeriu a ideia de começar uma família, Natasha já fazia parte de sua vida e eles eram amigos na época. Eu não conseguia entender por que ele sugeriria formar uma família comigo se já estava começando a perder o amor por mim. Ele poderia ter mudado de ideia alguns meses depois do nosso aniversário, mas continuou tentando ativamente ter um bebê comigo, e durante todo esse tempo estava se desapaixonando por mim. Foi uma traição do mais alto grau, e eu simplesmente não conseguia entender por que ele faria algo assim. Naquela noite passei metade da noite lendo as mensagens e rolando para cima o máximo que pude, e depois de ler tudo, simplesmente deixei o telefone dele ao lado dele e tentei dormir no sofá, porque não conseguia suportar a ideia de dormir ao lado dele, mas não consegui dormir, por mais que tentasse. Quando ele acordou pela manhã, ficou bastante surpreso ao me ver no sofá. Honestamente, eu estava em choque, mas quando ele veio me abraçar de manhã, fiquei tão enojada que acabei empurrando para longe e imediatamente disse a ele que não precisava mais fingir que me amava, porque eu sabia sobre Natasha. Eu tinha lido todas as mensagens que ele havia enviado ao seu colega de trabalho, e agora eu ia deixá-lo. Quando o empurrei, ele parecia surpreso, mas meus piores temores se confirmaram quando ele nem sequer tentou negar nada. Ele apenas ficou olhando para o chão depois do meu desabafo, e isso foi ainda mais frustrante para mim, porque o mínimo que ele poderia ter feito era me dar algumas respostas. Passei a noite inteira pensando no que diria a ele, mas honestamente, quando tive a oportunidade, não consegui fazer nada além de chorar no sofá ao lado dele, porque, ao contrário dele, eu ainda o amava e queria que as coisas funcionassem.
Mas estava claro para mim que isso não seria possível, porque eu não achava que ele quisesse que desse certo. Depois de chorar por alguns minutos, perguntei por que ele havia decidido ter um bebê comigo, especialmente quando sabia que estava perdendo o amor por mim. Porque eu sabia com certeza que no momento em que ele sugeriu formar uma família, ele já havia começado a desenvolver sentimentos por Natasha. Finalmente isso fez falar, e ele me disse que havia sugerido ter um bebê comigo porque pensava que isso era apenas uma fase, e que seria mais fácil para ele se reconectar comigo novamente quando tivéssemos algo em comum, como um bebê. Basicamente, ele achava que ter um bebê iria resolver tudo, mas infelizmente isso não resolveu nada. Ele continuou a perder o amor por mim e estava se apaixonando por Natasha. Eu não sei se ele estava apaixonado por ela ou se era apenas uma obsessão porque estava entediado com o nosso casamento. Mas tudo que eu sabia era que ele não me amava mais. E por causa dele, agora eu estava grávida do bebê de um homem que nem sequer me amava. E isso foi devastador. Depois que ele me disse isso, começou a se desculpar, mas eu nem queria ouvir naquele momento. Tudo que eu queria fazer era me afastar dele. Então arrumei algumas das minhas coisas e fui embora. Ele continuou pedindo desculpas, mas não tentou me impedir, então acabei indo para a casa dos meus pais. E uma vez lá, finalmente tive um colapso completo. Contei-lhes tudo sobre o que encontrei no telefone dele, o que ele havia dito, e lhes disse que não queria voltar com ele. Meu pai ficou furioso, mas manteve a calma e me disse que agora eu moraria com eles, e que o que quer que eu precisasse trazer da minha casa, ele buscaria para mim, mas que eu não precisava voltar para vê-lo. Minha mãe ligou para meu tio, que tem um escritório de advocacia, e pediu que ele me colocasse em contato com um advogado de divórcio competente o mais rápido possível, para que pudéssemos iniciar os procedimentos legais, porque não havia volta depois disso. Tive a presença de espírito para tirar algumas capturas de tela da conversa entre ele e seu colega de trabalho, e por precaução, também tirei algumas capturas de tela de sua conversa com Natasha. Embora eu tenha que admitir que a conversa com seu colega de trabalho era muito mais incriminadora do que suas conversas com Natasha, porque, embora ele flertasse ocasionalmente com ela e ela flertasse de volta, nunca levaram isso muito longe e, na maior parte, falavam sobre o trabalho. Mas não há como saber o que eles faziam pessoalmente. De qualquer forma, não estava com raiva do que havia ou não havia acontecido com Natasha. Estava chateada porque ele havia dito que não se oporia à ideia de me trair se Natasha quisesse algo com ele. E eu não me importava se era uma situação hipotética, já era ruim o suficiente que ele estivesse considerando isso. Para mim, isso era tão ruim quanto me trair de fato. E não vamos esquecer o fato de que ele também havia falado mal de mim, dizendo que eu o irritava e que ele fingia estar apaixonado por mim, e sugeriu que tivéssemos um bebê porque achava que isso seria a solução para todos os nossos problemas. Basicamente, tudo que ele fez foi imperdoável, e eu não tinha intenção de voltar com ele. Mas também não tinha intenção de desistir do bebê ou interromper minha gravidez só porque o pai havia se revelado um idiota. Eu estava pronta para ser mãe com ou sem marido. Então, além de solicitar o divórcio, também decidi que entraria com um pedido de custódia total do meu filho, pelo menos até que meu bebê fosse velho o suficiente para ficar sozinho com o pai. Na pior das hipóteses, eu concordaria com direitos de visita, mas de jeito nenhum eu permitiria que ele tivesse a guarda compartilhada. E esses foram os termos que disse ao meu advogado de divórcio, para que ele pudesse iniciar o processo, preparar os documentos e entrar com o pedido de divórcio e custódia do meu filho. Se você me perguntar, acho que fui mais do que justa porque não pedi pensão alimentícia, já que também sou uma mulher trabalhadora e ganho o mesmo que ele. Também não pedi dinheiro de liquidação, só queria uma divisão justa e igual de todos os nossos bens em comum. A única coisa que eu estava exigindo era pensão alimentícia, porque goste ou não, foi ideia dele ter um bebê, mesmo que ele já estivesse se desapaixonando por mim naquele momento. E isso foi apenas uma última tentativa dele de encontrar um ponto de comum acordo para que pudéssemos continuar juntos, porque ele era covarde demais para ser honesto comigo e consigo mesmo. Ele definitivamente me devia pensão alimentícia, e na minha opinião, os termos do divórcio eram completamente justos. Eu o bloqueei no dia em que saí de casa, e em um par de dias depois disso, ele foi notificado. Isso foi há cerca de 2 dias, e desde então sua família está explodindo meu telefone com chamadas e mensagens, implorando para eu voltar. Acho que agora tanto seus pais quanto seus irmãos já sabem o que ele fez. Curiosamente, ele contou a eles o que realmente aconteceu, e ainda mais estranho, eles acham que ainda é razoável me pedir para voltar com ele. Não atendi nenhuma ligação da família dele, mas eles continuam me mandando mensagens incessantemente de várias contas de redes sociais, já que comecei a bloqueá-los. Eles acreditam que ainda podemos fazer com que funcione, porque embora ele estivesse pensando em outra pessoa, não é como se ele tivesse feito algo de fato. E até que ele realmente haja de acordo com seus pensamentos, não há nenhum mal feito.
Acho que eles não entendem o conceito de traição emocional, mas não é minha responsabilidade explicá-lo a eles, então não disse nada sobre isso. Eu sei com certeza que não importa o quanto tentem me convencer, não vai funcionar, e definitivamente não vou voltar com ele. Mas a única razão pela qual estou aqui agora duvidando de mim mesma, é porque eles acham que mesmo que eu não volte com ele, ainda assim é injusto eu exigir a custódia total do bebê, porque ele também quer ser pai, e o bebê não é apenas meu para reivindicar. O bebê também tem os genes dele, então, mesmo que eu não volte pelo bem do nosso casamento, o mínimo que posso fazer é considerar a ideia de custódia compartilhada, porque ele merece. E agora estou em um dilema sobre se devo realmente considerar isso ou não, ou se devo manter minha exigência de custódia total. Atualização 1. Oi, então, eu conversei com meus pais sobre o que meus sogros têm falado, e eles me disseram que é o meu corpo, o meu bebê, e no final das contas, a decisão sobre o que eu quero fazer tem que ser minha. Além disso, foi o Theo quem estragou tudo, não eu, então, se alguém tiver que fazer algum sacrifício, tem que ser ele. Se eles quiserem contestar minha decisão de obter a custódia total, definitivamente estão livres para fazê-lo. Eu não vou impedi-los nem tentar discutir com eles, mas isso terá que ser resolvido no tribunal. E eu não vou permitir que eles me façam sentir culpada sobre o que meu instinto me diz. Eu acredito que seria melhor para o bebê passar os primeiros anos apenas comigo, e eu não acho que neste momento eu consiga lidar com a coparentalidade com o Theo. Eu absolutamente o odeio agora e não consigo nem suportar vê-lo, então a ideia de coparentalidade está fora de questão. E é por isso que decidi que quero a custódia total. Mas claro, vamos ter que falar com o mediador primeiro, e se não conseguirmos chegar a uma conclusão lá, isso vai para o tribunal de família. Eu acho que essa é a única maneira justa de decidir o que é certo. Eu acho que eles deveriam deixar os procedimentos legais seguirem seu curso e então veremos o que acontece. Foi isso que escrevi para eles, para que parassem de me incomodar incessantemente, porque honestamente, seus pais e seus irmãos, suas duas irmãs mais velhas, não têm o direito de me dizer o que é certo ou errado para o meu bebê. Eu tive uma relação civilizada e normal com a família dele por tanto tempo, mas se eles vão fingir que eu sou a vilã por querer deixá-lo, eu não quero mais nada com eles. E eu definitivamente não preciso de conselhos sobre casamento ou filhos deles, porque eles decidiram apoiar o Theo. Eles têm tentado me convencer de que o que ele fez não foi tão ruim assim, porque pelo menos ele não me traiu fisicamente. Como eu disse, não é minha responsabilidade explicar a eles que traição emocional ainda é traição. E sinceramente, estou muito exausta por ter que lidar com tudo isso para discutir essas coisas com eles também. Eu só quero que todos me deixem em paz, para ser sincera. A única razão pela qual respondi a eles foi para dizer também que o jeito como eles têm me assediado online, enviando mensagens constantemente de várias contas, mesmo depois de terem sido bloqueados, só vai refletir mal para eles quando isso for para o tribunal de família, porque definitivamente vou mencionar isso. Não sei se isso vai impedi-los de me enviar mensagens repetidamente, já que só se passaram algumas horas desde que enviei essa mensagem, mas realmente espero que sim, porque já está sendo muito difícil lidar com o que está acontecendo, especialmente porque estou grávida. Definitivamente não preciso de mais problemas. Até agora nem ele nem seu advogado responderam à nossa petição, então acho que vai demorar. Se eles tivessem que concordar com os termos que estabelecemos, provavelmente já teriam respondido. Mas agora estou imaginando que eles não concordam. Tenho estado muito estressada com tudo isso, mas estou muito feliz por ter minha família ao meu lado. Até agora, apenas algumas pessoas sabem sobre a gravidez, e vou manter assim, porque a última coisa que preciso agora é um monte de gente me enviando mensagens e tentando falar comigo. Apenas meus pais e meus amigos mais próximos sabem o que está acontecendo em minha vida em relação ao Theo, e todos têm estado ao meu lado da melhor maneira possível. Já faz pouco mais de uma semana desde que saí de casa, e há alguns dias eu disse ao meu pai que queria voltar para buscar tudo o que tinha deixado e que não conseguia empacotar antes de sair. Mas fiel às suas palavras, ele me disse que eu não precisava voltar e ver o Theo, ele iria cuidar de tudo para mim. Então ele e alguns dos meus amigos foram até a casa do Theo neste fim de semana, já que sabíamos que ele estaria em casa. Eles conseguiram trazer todas as minhas coisas de volta sem nenhum problema, e meus amigos me disseram que o Theo os evitou o tempo todo em que estiveram lá, como se tivesse medo do que iam dizer ou de como iam se comportar com ele. Felizmente para ele, meu pai e meus amigos nem sequer reconheceram sua existência enquanto estavam lá. Eles estavam lá apenas para pegar minhas coisas, e uma vez que isso foi feito, eles foram embora. Perguntei aos meus amigos se ele havia agido de maneira diferente, porque estava muito curiosa para saber como tudo isso o estava afetando. E eles me disseram que ele só esteve perto deles por alguns minutos e parecia cansado. Aparentemente estava muito claro pela maneira como ele havia descuidado completamente de sua aparência que ele não estava bem. Ele tinha olheiras e não se barbeava há alguns dias.
Estando com ele por quase 5 anos, eu sei que ele cuida muito bem da sua aparência, então sei que ele não está bem. Não sei como me sentir sobre isso, mas estou tentando não pensar nisso, porque só vai me machucar. O que aconteceu não pode ser desfeito, e agora preciso olhar para o futuro. Atualização 2. Então Theo e seu advogado finalmente responderam à petição. Não é surpresa que eles estejam não apenas contestando minha demanda pela custódia total de nosso filho, mas também o próprio divórcio. Para ser honesta, definitivamente esperava que ele contestasse a custódia, mas realmente não achava que houvesse razão para contestar o divórcio. Afinal, pensei que era o que ambos queríamos. Ele havia começado a perder o amor por mim e até afirmou que se Natasha tentasse algo com ele estaria aberto a isso. Obviamente, isso significava que ele não estava mais interessado em ficar comigo, e depois de ser traída dessa maneira, eu também não me sentia inclinada a continuar nosso casamento. Pensei que era uma solução relativamente simples, mas não acho que isso seja o que ele quer. Sei que ele não está fazendo isso porque ainda está apaixonado por mim. Ele definitivamente está fazendo isso porque quer facilitar a obtenção da custódia de seu filho. Provavelmente é coisa da família dele, porque se ele ainda estivesse apaixonado por mim, teria pelo menos tentado me contatar ou se desculpar. Não estou dizendo que eu teria aceitado ou voltado para ele, mas isso é o mínimo que ele poderia ter feito. Sinceramente, contestar o divórcio só vai ser uma perda de tempo para ambos, porque não acho que exista nenhum tribunal no mundo que possa me obrigar a ficar com ele, e acho que nem funciona assim. Tudo que isso vai conseguir é prolongar o processo de divórcio e torná-lo mais caro, e eu não sei o que ele espera ganhar com isso, mas posso garantir a todos que não vai funcionar. Eu já falei com meu advogado, e ele acha que o máximo que ele pode tirar disso são algumas sessões de mediação e talvez aconselhamento de casal, no máximo. Mas se eu mantiver minha posição e deixar claro que não quero voltar com ele, então teremos que conseguir o divórcio. E para completar, eu também tenho provas de que ele queria me trair, então não sei o que ele estava pensando. Eles me pegaram de surpresa, mas estou preparada para lutar agora, tanto para conseguir o divórcio que quero quanto para obter a custódia total do meu filho. Estou apenas cruzando os dedos para que tudo dê certo a meu favor, e não me importo quanto tempo isso leve, mas definitivamente vou fazer o meu melhor para garantir que dê certo. Atualização 3. Já faz quase um mês desde que saí de casa e já começamos nossas sessões de mediação. Temos um mediador nomeado pelo tribunal, e vamos primeiro tentar resolver as coisas aqui, e se não der certo, o que estou tentando garantir que não dê, iremos ao tribunal de família. Na minha opinião honesta, acho que essa é a única maneira de lidar com isso, porque a mediação é apenas uma perda de tempo. A mediação é para pessoas que acham que têm uma chance de chegar a um acordo comum e evitar o tribunal, mas realmente não acho que isso vá funcionar para mim e para o Theo. É muito óbvio que queremos coisas muito diferentes, como ele quer me trair e eu quero um casamento feliz e saudável. Vê? Simplesmente não funciona, porque somos muito diferentes. De qualquer forma, as coisas têm sido difíceis, porque tenho que vê-lo pessoalmente algumas vezes agora. E isso é difícil para mim, porque a gravidez tem bagunçado meus hormônios, e toda vez que o vejo ou penso nele, sinto vontade de desabar. Tem sido muito difícil para mim me manter firme, especialmente quando tenho que sentar nas sessões de mediação e encarar o rosto estúpido dele. Tenho tentado ao máximo manter a calma, porque foi isso que meu advogado me aconselhou, e é nisso que tenho me mantido. Nas primeiras sessões ele tentava evitar até mesmo olhar para mim, e isso me servia muito bem. Mas recentemente ele começou a tentar pelo menos falar comigo, mas tivemos que encerrar essas sessões mais cedo, porque eu não queria que ele se dirigisse diretamente a mim e só queria que ele falasse comigo através do meu advogado. Na última vez que tivemos uma sessão de mediação, há alguns dias, ele ficou em silêncio durante toda a sessão e, no entanto, mais um dia foi desperdiçado. Mas enquanto eu estava saindo, ele me parou e disse que queria falar comigo pessoalmente. Tentei desviar e sair, mas ele continuou no meu caminho e disse que só queria se desculpar por tudo e que realmente não queria que as coisas terminassem assim. Foi tão exasperante, então eu disse a ele que se ele realmente estivesse arrependido de tudo, poderia me mostrar que estava arrependido aceitando meus termos de divórcio e o acordo de custódia e me deixando em paz. Essa é a única maneira de eu aceitar o pedido de desculpas dele, e se ele não estivesse pronto para fazer isso, então pelo menos deveria deixar isso ir para o tribunal, em vez de desperdiçar meu tempo e dinheiro. Então eu o empurrei para o lado, voltei para o meu carro e me certifiquei de mencionar o que aconteceu ao meu advogado. Alguns dias se passaram desde então, e hoje meu advogado me disse que recebeu um e-mail do Theo dizendo que estava pronto para aceitar os termos do divórcio, mas queria a custódia parcial do nosso filho quando o bebê nascesse. Agora eu vou ter que pensar se isso vale a pena ou não. Mas estou feliz que, pelo menos, ele colocou essa opção na mesa, porque estou cansada de lutar. Só quero acabar com isso, então quem sabe talvez isso seja uma coisa boa. Atualização 4. Oi, faz algumas semanas desde a última vez que postei, e estive bastante ocupada desde então.
Houve algumas complicações com a gravidez, mas tudo foi resolvido agora. De qualquer forma, meu advogado e eu decidimos que vamos aceitar os termos dele. Ele terá a custódia parcial e seguiremos com o divórcio. Então foi isso que decidimos e comunicamos ao advogado dele também. Agora só falta o divórcio ser finalizado e toda a papelada ser concluída, e então seguiremos o acordo que decidimos. É um acordo justo o suficiente, e honestamente eu só queria que tudo terminasse. Ele entrou em contato comigo logo depois que meu advogado o informou de que eu estava disposta a aceitar os termos dele, e me enviou um e-mail agradecendo por tudo. Mais uma vez, ele se desculpou por me fazer passar por tudo isso, mas isso realmente não significa mais nada para mim. Só estou feliz por poder seguir em frente com minha vida agora e não ter mais nada a ver com ele. Vai doer, mas eu sou forte o suficiente. Posso lidar com isso, e tenho meus pais e amigos ao meu lado, então vou ficar bem. Atualização 5. Oi, faz um pouco mais de 6 meses desde a última vez que postei uma atualização aqui, e já estava na hora de atualizar vocês sobre o que está acontecendo. Na semana passada eu dei à luz minha linda filha, e minha vida de repente passou a girar em torno dela agora, e eu não poderia estar mais feliz com isso. Theo realmente assumiu seu papel como pai e tentou estar presente para mim o máximo que pôde. E como vamos ter que manter um acordo de coparentalidade, tentamos ser civilizados um com o outro. Não falamos sobre nada além de nossa filha, e isso está bem para mim. Comecei meu processo de cura e estou tentando seguir em frente sem ele. Acho que estou quase lá, para ser honesta, porque hoje em dia, quando vejo, não sinto nada. Pelo que sei, ele começou a namorar Natasha, provavelmente depois que o divórcio foi finalizado. Bom para ele, acho. Neste momento, namorar está fora de questão para mim. Só quero ser uma boa mãe para minha filha, e estou completamente dedicada a essa função. Theo e eu ainda estamos tentando encontrar uma maneira de garantir que ambos tenhamos o mesmo tempo com ela, mas até lá, ele terá que continuar me visitando na casa dos meus pais se quiser ver sua filha. Meus pais foram gentis o suficiente para abrir sua casa para ele e sua família, porque todos querem vê-la, e estamos todos tentando manter as coisas civilizadas pelo bem dela. Espero que algum dia no futuro tudo fique bem, mas por enquanto isso é suficiente para mim. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.